Bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Você está no Sempre Gratidão. Nós agradecemos antes de receber, porque a gratidão antecede o milagre. Nós estamos hoje com a pastora Maria Ivoneide, que grande alegria, seja bem-vinda também. E eu convido todos a meditar nesse tema, nesse versículo que fala que a gratidão antecede o milagre. No Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 11, diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Mostra o modelo de Jesus. É para esse modelo que nós desafiamos você a caminhar conosco do dia 1º ao dia 7 de todos os meses, e nesse mês nós estamos antecipadamente crendo que já recebemos, estamos agradecendo pelo mês de julho. A gratidão antecede o milagre. Foi isso que Jesus fez. Tomou os pães, apresentou diante de Deus e deu graças. Venha fazer isso conosco. Vamos apresentar o nosso mês de julho com todas as necessidades que nós passaremos, as circunstâncias que nós vamos viver, tudo que Deus já preparou, com a provisão que o Senhor já preparou. Então, nós vamos agradecer. Sejam bem-vindos. O mistério de tua glória.
dia. Graças a Deus, mais um dia de gratidão. Sejam todos vocês muito bem-vindos. E nós temos esse nome de Jesus é uma marca que está em nós, né? Você vê isso em você? O nome dele. E isso já é motivo para a gente começar a agradecer, começar a adorar a Deus, porque nós temos esse poder no nome de Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma o nosso coração, transforma a nossa maneira de viver. Amém, gente? Pastora Ivoneide, seja muito bem-vinda. Eli, bom dia. Eli já fez a abertura, a leitura, graças a Deus. Então, vamos direto Vamos agora, orar. passar para a pastora Ivoneide. E vocês, gente, que estão chegando, deixem aí o seu comentário, a sua gratidão, escreva aqui, compartilha com a gente o que Deus tem feito na sua vida, o que você está esperando esse mês, qual é a sua gratidão para este mês. Conte aqui para a gente, compartilhe. Vamos orar, né? Amém. Vamos orar, vamos deixar também o nosso bom dia para quem já está nos acompanhando. Bom dia, Marili, Eda, Maria Isabel, e você que vai chegando, deixa o seu like e vamos para a bênção que o Senhor tem para nós nessa manhã. Vamos orar então? Bondoso Deus, nós te agradecemos a tua bondade, o teu cuidado derramado sobre nós, sobre os nossos. Damos graças por tão grande amor. Te damos graças, Jesus, pela salvação, pela vida eterna. Te agradecemos, Espírito Santo, porque mais nesta manhã você tem uma porção de sabedoria para derramar sobre nós, e nós recebemos. Fala através da pastora, através dos comentários, usa quem você desejar e esteja bem-vindo entre nós. Nós desejamos aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha linda. Está toda de cachinhos hoje, está muito linda. Seja bem-vinda, pastora, fique à vontade. Amém. Amém, graças a Deus. Então, a gente fica aqui ouvindo você, viu? Traga aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, pastora. Olá, bom dia para você que está aí nos assistindo. Um momento, né, maravilhoso poder compartilhar a palavra do Senhor. De antemão, já vou falar para a Sueli que foi um golpe daqueles, essa canção nesta manhã, né? Porque esse tipo de música nos leva às emoções realmente desse nome, né? Maravilhoso. Eu estou aqui, né, tentando, né, me conter para poder continuar, né? Maravilhoso, lindo, esse nome que está sobre todo nome, que cuida de nós. Nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre causas impossíveis. E o texto que sempre, quando fala esse tema impossível ou difícil, já me arremete, né? Quando o Senhor falou ali para Abraão, né? Há causas difíceis para mim. E eu gostaria de compartilhar com você agora nessa manhã, né? Que eu mesmo olhava para mim e eu me achava uma causa impossível para Deus. Para que Deus me alcançasse, tivesse misericórdia e mudasse a minha vida. E o Senhor mudou, e o Senhor transformou. E hoje eu estou aqui para louvar e glorificar o nome dEle. Por isso que eu fico emocionada de compreender hoje o poder do nome dEle na minha vida, na vida de muitos de nós que estão assistindo esta mensagem. E nós precisamos agradecer, porque nós éramos uma causa impossível aos nossos olhos, aos olhos de muitos, mas Deus gracioso, amoroso, bondoso, nos olhou e disse, né? Por acaso há algo impossível, difícil para mim, né? E nos encontrou, e nos transformou, e nos mudou. E estamos hoje aqui e precisamos glorificar, exaltar e adorar o nome dEle. Eu conto isso com muita propriedade lá no livro do meu testemunho, né? O florescer de uma adoradora
né, o quanto eu era, né, arisca, né, agitada, não parava, né, tinha tudo no braço, empurrava, né, e fazia do meu jeito. E o Senhor entrou, e o Senhor transformou, e o Senhor mudou. Preciso melhorar muito ainda, né? Todos os dias eu coloco as minhas angústias, as minhas aflições, os meus medos diante de Deus, para que Ele possa cada dia mais lapidar, moldar, transformar, para que isso tudo em mim venha glorificar o nome dEle, né? Venha dizer a todos que estão ao meu redor: eis aí uma serva do Senhor, né? Eis aí uma mulher que serve a Deus, ao Deus Altíssimo, que confia nele. Então, são assim, algo que às vezes a gente vê que é impossível, mas para Deus não. Para Deus é possível. Como na história de Sara, né? Eu no início do meu casamento, né? Nós temos aquela coisa, né? De nos programarmos. Vamos programar. Vamos fazer uma tabelinha aqui, vamos programar. Nós vamos nos casar, tal ano nós vamos fazer isso, tal ano nós vamos fazer aquilo, e nós nos programamos, né? Como todo jovem casal, nos programamos o nascimento do nosso primeiro filho, que seria assim. Mas Deus tinha um outro projeto, Deus tinha uma outra história, Deus tinha que mostrar para mim e para todos que Ele está no comando de todas as coisas, né? E eu me programei, né? Eu tinha um sonho no meu coração de ter uma filha mulher. Fui curada por quanto que essa necessidade que eu tinha de ter essa filha, na verdade, era para confrontar a minha mãe com o problema de relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Era mais ou menos assim, a senhora não soube me criar, não soube me amar, mas eu vou ter uma filha e eu vou mostrar como vou criá-la e eu vou amá-la como se deve amar. Era esse, nas entrelinhas, o ato que eu estava praticando, né? E eu sonhava em ter esta filha por conta dos traumas de relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Eu sonhava ter essa filha e depositar nela todo o meu anseio de amar, de cuidar, né, de educar, né? E o Senhor me deu aquele, vamos dizer assim, aquele beliscão, né? Quando eu resolvi, a data que eu determinei e que eu queria ter este filho, eu parei de tomar o anticoncepcional como toda mulher. E, no entanto, esse filho não vinha. E esse filho não vinha, e aqueles meses foram me consumindo. Poucos meses, meus queridos e queridas, muito poucos meses, isso deve ter durado a questão de uns 6 meses. E não vinha, e aquilo começou a me consumir, né? Aquilo começou a me entristecer, começou a me dar aquela apreensão, né? O que fazer, né? Será que um dia eu vou poder ter um filho? O Senhor está me castigando, nessas coisas que a gente que não crê em Deus, né? Eu não era convertida ainda, e vem todos esses pensamentos. E esses 6 meses que eu passei de dor, eu fiquei assim muito entristecida, muito contrita naquilo, procurava me distrair, me matriculei num curso, iniciei um curso que eu queria, né, para, na verdade, disfarçar a minha mente, né, os meus pensamentos de angústia e dor que eu estava por conta daquela situação. E depois desses 6 meses, esse bebê foi gerado e esse bebê começou a crescer. Foi algo assim maravilhoso. Mas o trauma ainda continuava, porque naquela época, hoje a minha filha com 29 anos, naquela época eu já poderia fazer ultrassom e saber o sexo dela, mas eu tinha tanto medo de rejeitar esse bebê no ventre que eu proibia o médico que ia fazer ultrassom de dizer para mim o sexo. Então, eu continuei naquela grande batalha, né? Até que eu só soube que realmente o Senhor tinha me presenteado com uma menina no dia que ela nasceu, que foi o dia mais feliz da minha vida, o dia da chegada da minha amada e querida
filha que eu tanto sonhei na minha vida. E o Senhor tão bom, tão misericordioso, depois de alguns anos dela nascida, o Senhor me deu vitória, me trouxe para o seu aprisco e o Senhor, na primeira coisa que o Senhor pediu no meu coração é: se você quiser ser usado como um vaso nas minhas mãos, vai lá acertar essa situação com a sua mãe. E eu comecei a orar por isso, porque eu tinha muitos traumas, eu tinha muitas angústias, muitas tristezas, muitas decepções que eu mesmo travei no meu coração, nos meus sentimentos internos contra a minha mãe, né? Eu nunca vi a minha mãe como uma senhora simples, muito trabalhadora, muito abençoada por Deus, focada em ajudar o seu esposo, criar os seus filhos, né? Eu nunca vi isso, eu só via a minha mãe dando as suas preferências para a caçula, para a mais velha e nunca para mim, né? Então, eu me tornei uma pessoa egoísta e eu não tinha essa visão. E eu só tive a minha conversão completa, genuína, quando eu consegui liberar esse perdão para minha mãe e eu consegui amá-la, e eu consegui compreendê-la, né? Então, essa parte da história da esterilidade ao qual Sara passou, eu conheço um pouquinho só, né, dessa fase que ela passou. Eu conheço só um pouquinho, né? Os traumas, né, os medos, as angústias pelo qual eu passei, eu conheço um pouquinho, porque quando esse nome poderoso, que é o nome de Jesus, começou a habitar no meu coração, ele começou a derramar o bálsamo para que eu fosse curada por completa, né? Para que eu fosse preparada para hoje eu estar apta para ministrar verdadeiramente a palavra do Senhor, né? Para poder dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Para homens, mas que para Ele nada é impossível, tudo é possível aquele que crê, né? Diz a palavra. E eu coloquei essas situações diante do Senhor e aí veio a cura completa da minha vida, né? A restauração completa na área emocional, na área sentimental. Eu pude abrir o meu coração, né? Após uma viuvez para um novo relacionamento, né? Hoje, casada com o pastor Eduardo, meu esposo amado, pai da minha filha, né? Então, quer dizer, a partir disso tudo que eu criei, né, na possibilidade de ser curada e fui completamente curada, restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso que eu preciso hoje render diariamente gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque é maravilhoso. Eu abri o meu coração para as minhas dificuldades, as minhas lutas. O Senhor me conhecia desde o ventre da minha mãe e já Ele expôs para mim. Nisso você precisa melhorar. Nisso você precisa entregar nas minhas mãos para que eu possa ajudá-la, para que eu possa curá-la, para que eu possa libertá-la dessa dor, desse sofrimento, desse sentimento de rejeição que você tem. Como pai amado, querido, ele me ajudou e tem me ajudado diariamente. Hoje eu me entendo, mulheres, né? Algumas mulheres que passam por essa situação, ministro na vida delas, mulheres que ficaram viúvas jovens, como eu, tinha 30 anos, também passo por essa situação e ministro na vida delas, para que elas possam ser curadas, para que elas possam se entregar verdadeiramente a esse, que o nome está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, né? Entregar todas essas questões a Ele, que Ele tem cuidado de nós. Ele é o Deus das causas que aos nossos olhos são impossíveis, mas para Ele é possível. Amém? Eu gostaria, né, como eu já citei, Sara, eu gostaria de nós caminharmos um pouquinho dentro da história desta mulher, que é muito conhecida,
né? Ali que está em Gênesis 18, a partir do versículo 9, do 9 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vai falar sobre a visitação do anjo, né? Olha só, Gênesis 18, a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram, né? O Senhor, junto com 2 anjos, vieram até Abraão. Abrão, na verdade. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abrão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abrão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara receosa o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então, esse é o contexto que está vivendo neste momento Sara, uma mulher que já havia recebido várias promessas do Senhor. A primeira promessa ao qual Deus fez para Abraão foi lá em Gênesis 12. Nós estamos lendo o texto de Gênesis 18. Gênesis 12, há uma promessa para Abraão. Quando o Senhor pede a ele para sair da sua terra, do meio da sua parentela, né? E que fará dele uma grande nação. Abraão tinha 75 anos, e Sara tinha 65 anos, nesta época, quando eles saíram da terra, já casados e sem filhos. Em Gênesis 13, do 1 ao 4, novamente o Senhor reitera a promessa de uma descendência para Abrão, após ter se separado de Ló, né? Novamente o Senhor aparece e novamente o Senhor diz a ele sobre a grande nação que haveria através dele. Lá em Gênesis 15, do 3 ao 6, Abraão se queixa ao Senhor de não ter filhos. E Deus reitera a promessa novamente para ele, que ele terá um filho. Então Deus não para de todo momento dizer para ele, quando encontra com ele, o Senhor conhece o íntimo do coração de Abraão, sabe a dor que ele está ali tendo, né? Com certeza a dor da sua esposa, né? De não ter filho, e novamente ele fala sobre o filho. Ló tinha se separado dele, e agora o seu lar estava ali, novamente, aquela falta daquele filho. Lá em Gênesis 16, 1 e 2, Sarai resolve dar uma ajudinha para Deus. E Abrão é conivente com isso. Se somos um, Abraão também vacilou na fé. Olha só, o homem que ouvia Deus todo o tempo vacilou na fé. Sarai resolve dar uma ajudinha para Deus. Como essas coisas são perigosas, né? São momentos assim delicados que pode acontecer comigo e com você. Mas aconteceu, Abraão vacilou. Com certeza ele já estava ouvindo há tempos a queixa da sua esposa, né? Sobre esse filho que não chegava, né? Isso é pertinente de mim, de eu e de você, né? Ter essa vacilada, mas nós precisamos tomar cuidado para não querer dar essa ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus tem projetos e tem planos para mim e para você. Ele não precisa da nossa ajuda. Essas ajudas são perigosas. Mas Abrão ouviu a voz de Sara e resolveu atender o que ela falou de coabitar com Agar, a serva, e daí dar uma descendência
E nisso tudo, ali no versículo 16, diz que Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. E aí gerou um silêncio de 13 anos entre o Senhor e Abraão. Quando chega lá em Gênesis 17, dos 1 ao 7, com 99 anos, Deus aparece novamente a Abraão, faz uma nova aliança com ele, muda o nome dele de Abrão para Abrão, pede que todos os homens sejam circuncidados como o pacto da nova aliança. No versículo 15 do capítulo 17, Saraí também tem o seu nome mudado para Sara. Novamente o Senhor se manifesta falando sobre a promessa do filho que veriam deste casal. Novamente esta promessa. Abraão faz um banquete para o Senhor, foi o texto que nós lemos. Faz um banquete para o Senhor. No capítulo Gênesis 18, recebe o Senhor. E ali os dois anjos falam sobre esse filho que vai ser gerado dela. Ela ri, tenta se consertar, o Senhor reitera e diz a ele: há algo difícil, há algo impossível para o Senhor? Imagina, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Qual a probabilidade humana, né, desse casal gerar um filho? Nenhuma. Mas havia uma probabilidade, uma certeza espiritual. A certeza espiritual é infinita, porque foi Deus que prometeu, foi Ele que disse. Ele fez essa promessa por várias vezes. 6 vezes ele prometeu. Por esses 25 anos, houve a visitação do Senhor e houve a promessa da chegada deste filho. Como isso é duro, né? Às vezes nós podemos querer julgar Sara, falar dela, né? Sobre a situação dela ter dado Agar, dela não ter esperado, porque às vezes nós não nos colocamos no lugar dela. Se nós colocarmos um pouquinho no lugar dela, né, nós podemos ver esta frase como linda, né? Uma frase linda, né? Incentivadora, algo impossível para Deus. Porém, nós só cremos quando temos realmente uma vida com Deus, entendemos que Ele pode dizer sim ao nosso pedido ou Ele pode dizer não. Abraão tinha uma vida com Deus, cria nas promessas do Senhor, deu uma vaciladinha, deu uma vacilada por conta do choro, da angústia, da tristeza da sua esposa e dele também, porque nós vemos lá em cima, em Gênesis 16, ele falando com o Senhor também: Senhor, minha descendência que o Senhor prometeu, será que a minha descendência vai vir do servo que eu tenho em casa, Gease? E o Senhor novamente reitera essa promessa para ele: não, né? Olha para o céu, como as estrelas do céu. Olha para a areia, como os grãos de areia serão a tua descendência, né? E ele fala assim tão lindo para Abraão, para Sara, mas no contexto da história, vivendo ao vivo, não é fácil. Não é fácil aguardar esta bênção, aguardar esse tempo do Senhor. Não é verdade? Normalmente, a esterilidade, ela dói, ela machuca, ela exclui. E era esse o sentimento que Sara carregava por tantos anos. Ismael chegou e a dor continuou, porque ele não era o filho verdadeiramente. Agar era a mãe, não era filho de Sara. Então, quer dizer, essa dor, ela é dolorida, né? Como a gente fala, dói, machuca, exclui. E Sara vivia isso, e Abraão também vivia isso. Eles eram um como casal e passavam essa dor.
A pergunta do próprio Deus a Abraão é feita a nós nesta manhã, né? É impossível Deus salvar a nossa família? Será impossível para mim salvar a sua família? Diz o Senhor para cada um de nós nesta manhã. É impossível para mim abrir a madre da estéril? É impossível para mim libertar os cativos da bebida, da droga, da prostituição, de tantas outras coisas que nós vemos as pessoas sendo cativas? É impossível para o Senhor restaurar o seu casamento? É impossível do Senhor enviar um servo de Deus para desposá-la como esposa, desposá-lo como marido? Nada disso é impossível para Deus. Nada, nada, nada disso é impossível para o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós só precisamos crer. Ei, se tem uma promessa, aguarda nele. Aguarda nele. Não dê ajuda para Deus como Sara fez. Isso pode dar tudo errado. Como Deus, mas nós sabemos que o Senhor tem planos em tudo. Até no errado, ele tem plano. Quando o Senhor, quando Abraão inquire o Senhor acerca de Ismael, o Senhor diz que eu também tenho promessa para ele. Sairão príncipes da parte dele. Mas no nosso coração a gente pensa, às vezes, né? Poderia não ser assim. É uma preocupação a mais que nós temos por conta, às vezes, de um ato de desobediência, de não aguardar, certo? Então nós precisamos avaliar, nós precisamos buscar a presença do Senhor para buscar não errar. Não é fácil, eu sei que não é fácil. E o que nós podemos concluir, né, acerca de todas essas coisas? Nós precisamos buscar viver contente com a posição que Deus tem nos colocado. Ele que te colocou nesta posição. Ele que te deu todas as coisas que está ao seu redor. Ele que deu vida àquilo que nós imaginávamos que não tinha mais vida. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos capacita. Ele que cuida de nós em tudo. Nada é impossível para o nosso Deus. Não foi ninguém que nos capacitou, nem nada que nos capacitou. Deus nos colocou. Foi Ele que nos deu posições, foi Ele que nos dá bens, Ele que nos dá paz, a alegria diária da nossa vida. O inimigo enche às vezes os nossos ouvidos de justificativas e nós damos ouvido a ele e saímos do propósito de Deus. O que o inimigo falou para Eva, lá em Gênesis 3:4, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Então foi nisso que ela caiu. Foram 13 anos de que Deus falar novamente com Abrão por conta daquilo que havia acontecido ali, né? Porque quer queira, quer não, quando nós fazemos algo errado, fora do propósito de Deus, como Adão, nós nos envergonhamos do Senhor. E nós damos aquela esfriada, aquela afastada, né? O nosso coração se entristece. Nós paramos um minutinho e ficamos pensando, será que Deus vai me perdoar? Mas eu fiz tal coisa. Ai, Senhor, mandou eu ir para a direita, eu fui para a esquerda. E agora, Senhor, o que eu faço? Me ajuda, tem misericórdia. Então, nós entramos nesse conflito. Então, nós damos aquela afastada de Deus, né? Porque nós passamos por essa vergonha, né? De termos falhado com o Senhor. Isso, de certo ponto, é bom, porque demonstra temor que nós temos do nosso Deus, né? Vergonha de nós termos sido influenciados por disse-me-disse, falatório, conversinhas, e demos aquela pisada na bola, né? Mas sempre nós temos que nos lembrar que o nosso Deus é amor, que Ele é perdão, que Ele é reconciliação. Nós precisamos ser sinceros com Ele, precisamos abrir o nosso coração, dizer o que verdadeiramente nos incomoda, confessar,
que Ele é fiel e justo para nos restaurar novamente, trazer a presença dEle. Alguns cuidados para que nós não vacilemos nesta nossa fé, como fez Abraão. Oração. Orar é comunhão com Deus. Ir para o secreto, ouvir a voz do Senhor diariamente. Abraão tinha o seu secreto com Deus. Várias dessas passagens fala que ele encontrava com o Senhor e ouvia as suas orientações. Nós não podemos deixar de orar, de buscar, né? De estar diariamente aos pés do Senhor, buscando a orientação, buscando acertar com as nossas decisões, sempre ouvindo a voz do Senhor. E nós podemos perceber que aqui na história, Abraão, sempre ouvindo ao Senhor, sempre orientado por ele, mesmo assim, ele ainda caiu nessa história de Sara, de coabitar com Agar, de dar uma descendência, não é verdade? Mesmo estando assim aos pés do Senhor, orando. Imagina se nós deixarmos de orar, vai ser uma coisa terrível, vai ser uma esparrama. Então, quer dizer, nós precisamos estar sempre orando para que nós possamos estar sempre vigilantes na nossa fé, ouvir sempre a voz do Senhor, para não vacilarmos, para não decepcionar o nosso Deus, porque nós podemos pensar, todo prejuízo é nosso. Todo o que acontece fora daquilo que nós fazemos, extra orientação do Senhor, é nós que somos prejudicados. Então, nós precisamos pensar. E se aconteceu, fazer tal qual Davi, me perdoa, Senhor. Foi eu que cometi esse pecado. Tem misericórdia de mim. Assumi imediatamente. Pedi perdão ao Senhor, né? Um segundo aspecto de cuidado que nós precisamos tomar, ler a palavra. A palavra nos testifica quem é o nosso Deus. É nela que, através de um texto deste e muitos outros, seu desfecho, nós sabemos que nada é impossível para o nosso Deus, porque nós conhecemos textos, conhecemos as histórias, aqueles que estavam vivendo, né, o real, e na hora da história não imaginava que Deus ia cumprir essa promessa que fez Abraão e Sara. A gente fica pensando, é impossível. 100 anos, 90 anos, é impossível, acabou. Deus vai dar um outro jeito. Realmente foi do jeito que Sara programou com Agar. Não, nós precisamos hoje, nos tempos de hoje, ler a palavra, meditar nela, para que nós possamos ver as coisas que aconteceram, crer que aconteceram, que ainda pode acontecer conosco. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem no tempo dele, da maneira dele. Basta que nós possamos estar completamente focados. E esse foco só existe quando nós estamos diariamente lendo a palavra do Senhor. Né? Quando a gente cita, às vezes, brincando em alguma situação, estamos orando. Vamos orar, porque nada é impossível para Deus. Verdade, nada é impossível para Deus. Só que Deus pode dizer não, pode dizer espera, não é agora, é no meu tempo. Nós estamos preparados para ouvir isso de Deus? Ou nós só estamos preparados para o sim, e quando não vem, a gente fecha a cara, faz o biquinho e não podemos. Precisamos permanecer firme para que essa promessa não atrase. Ela venha o quanto antes. Amém? Como terceiro e último aspecto dentro desta promessa, os cuidados que nós temos que tomar cuidado para a fé não vacilar, temos a obediência, obedecer. Esta é a parte fundamental da prova maior de amor a Deus. Entre nós e Deus, obedecer. Ele falou, nós precisamos obedecer. Quando tudo faz sentido,
quando tudo não faz sentido, quando tudo diz que não, como diz a canção que nós cantamos, quando tudo diz que não, né? Nós precisamos obedecer. Tudo o que ele prometeu se cumprirá, novamente sendo da vontade do Senhor. Se cumprirá. Nada é difícil para o nosso Deus, como o anjo disse a Abraão. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Disse para Abraão, em cima de tudo aquilo que o Senhor já havia feito na vida dele, que ele tinha testemunhado, sobre tudo aquilo que ele viveu e vivia na presença do Senhor. O anjo disse para ele: você acha que ainda há algo impossível? Eu tenho comigo, dentro de mim, não há nada impossível para o Senhor. Só que muitas coisas que eu desejo não é o desejo do Pai. O Senhor está me poupando de problemas, de aflições, de angústias, de tristezas. Eu preciso orar como esses cuidados que eu coloquei nesta manhã. Eu preciso ler a palavra, eu preciso obedecer. Depois de orar, depois de ler a palavra, eu preciso ser uma serva obediente para entender o não de Deus, para entender quando o Senhor não quer isso para a minha vida, para compreender que tudo que Ele tem para mim é o melhor. Tem orações que a gente faz hoje, que a gente fica pensando de orações passadas. Você diz, Senhor, obrigado, porque naquele tempo eu pedi tal coisa e o Senhor não me deu. Eu não estava preparada. Sofri, mas eu não estava preparada. Quando eu fiquei viúva com meus 30 anos de idade, eu sofri, eu me angustiei, eu me entristeci, com uma filhinha de 4 anos nos braços, mas eu sei hoje os planos de Deus para a minha vida. Foi nesse deserto que eu tive um encontro maravilhoso com Ele, com o servo dele, que me levou para os seus caminhos, e eu compreendi, conforme eu disserto no meu livro sobre o Salmo 139, o Senhor já me conhecia. Lá no ventre da minha mãe, o Senhor me criou para um propósito, e que hoje eu possa cumprir esse propósito na minha vida, através de tudo que o Senhor me deu, que eu possa ser grata, porque o Senhor é o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. E que eu possa testemunhar a cada manhã das maravilhas de tudo que o Senhor fez para mim, porque o que o Senhor faz para mim é bom demais, é maravilhoso demais. E eu busco, através da oração, da palavra, compreender os não do Senhor e viver para atingir a plenitude da bondade do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor que me é dada sem que eu mereça. Amém? Podemos orar por esta palavra? Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar e glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom, porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso, porque o Senhor, Deus, tem cuidado de cada um de nós, até nos momentos que o Senhor diz não. É o não de um pai amoroso, que já está vendo lá na frente o futuro que tem para cada um de nós. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eterna gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelo privilégio de pertencer ao seu arraial, pela alegria de fazer parte, Senhor, do teu povo, pela comunhão que o Senhor tem dado entre eu e tantas pessoas que são apaixonadas pela tua palavra, que ama meditar, Senhor, na tua palavra, ser bênção para o teu povo, esclarecendo a tua palavra através do Espírito Santo de Deus, que nos revela a cada manhã a bondade e o amor do Senhor, que nós possamos cada dia mais sermos capacitadas para poder ouvir a tua voz, através da oração, da obediência,
Através da leitura da tua palavra, nós queremos crescer em sabedoria e conhecimento do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Quando tudo diz não, o Senhor prepara um terreno fértil para um novo plantio, para que nós possamos ter uma vida abundante na tua presença, fazendo a tua vontade, o teu querer na nossa vida. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço pela vida da Sueli, da Eli e de todos os nossos amados irmãos e irmãs que vão ver este vídeo, que nós possamos realmente, Senhor, a cada manhã tirar um tempo para ouvir a tua palavra, para meditar nas tuas promessas. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querida. Ai, que emoção. Conheço aquela princesa linda que é sua filha, então você fez o melhor mesmo, porque ela ficou muito linda. Ela ficou muito linda e ficou muito ungida. E a sua parceira agora, não é? Amém. É isso que Deus faz, realmente. Nós podemos agradecer pelas causas difíceis ou impossíveis, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, né? Quando Ele nos dá a visão, Ele já preparou a provisão, e nós podemos agradecer esse mês de julho, tudo que Deus fará nas causas que para nós são difíceis, para nós são impossíveis, porque não existe coisa difícil demais para o Senhor. Que mensagem linda, que mensagem de esperança que você nos trouxe para esse mês de julho. Sueli. Como é bom a gente ouvir testemunhos, né? A Bíblia, ela é repleta de testemunhos. Se você, tantas histórias, né? O próprio texto que você trouxe para nós hoje sobre a vida de Abraão é um testemunho. Quantos a gente pode ter e abrir a palavra de Deus e ver essas histórias? E você trouxe também o seu testemunho. Como é bom a gente ouvir testemunho. Como é bom, você olha assim e fala, puxa vida, Deus fez para ela, vai fazer para mim, né? Deus fez na vida daquela família, vai fazer na minha também. Deus proveu, vai prover para mim também. E como ele falou, na verdade, Deus já proveu tudo, né? Tudo está em Jesus. O sacrifício de Cristo já proveu tudo pra gente aqui nessa terra. Então, por mais difícil que seja, por mais assim impossível que você olhe e veja o quão impossível é. Eu até coloquei um comentário que quando você, a hora que você estava falando, né, do Ismael, quando você quer fazer com a sua mão aquilo que é impossível, só Deus pode resolver. A gente precisa entender isso, né? A impossibilidade humana, ela não é resolvida com força humana. Ela é resolvida com o sobrenatural, com a mão de Deus, com aquilo que Deus faz por nós, né? Com uma intervenção. E então não resolve. Quando você quer resolver questões eternas, porque no caso de Sara e Abraão era uma questão eterna, gente. Pensa bem. Nós somos filhos de Abraão. Quantos anos faz que Deus deu a promessa para ele, né? E nós estamos aqui como resposta dessa promessa que Deus fez a Abraão. E herdamos a salvação por causa de Abraão, por causa da maneira que ele se colocou e creu, né? Então, Deus agiu na vida dele. E aí eles tentaram ajeitar as coisas, mas Sara ficou feliz, né? Não ficou. Por quê? Porque não era o propósito de Deus. Tudo que você arruma que não é o propósito de Deus, que não é propósito eterno, gente, não vai dar certo, né? Vai perder tempo. Cada vez eu vejo mais isso na minha vida e na vida das pessoas. Fico olhando e falo, gente, não tá vendo que não vai funcionar? Então, quanto mais cedo você acordar para isso, que é o propósito eterno na sua vida, na verdade é você dentro do propósito eterno de Deus. É você. Sim.
né? Porque as coisas aqui dessa vida, você pode ajeitar, você mesmo, né? A gente pode resolver, mas aquilo que é propósito de Deus para mim e para você, não adianta. É só ele. E aí a Verdade. gente ouviu essa mensagem linda. Muito obrigada, minha querida. Foi muito bom ouvir você contar da sua história e poder assim ficar olhando para a nossa vida, né? Você fala, a gente também vê um espelho na nossa vida, quantas coisas também nós passamos. E você, por isso que eu fico insistindo com vocês, escrevam aí o que Deus fez na sua vida, qual é a sua história, qual é o seu testemunho. Tem que ter algum testemunho da sua vida, conte para as pessoas, fale desse Deus, não tenha vergonha, não tenha medo de falar. Porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus que perdoa como perdoou Abraão, que cumpre a sua palavra, né? Como Amém. cumpriu na vida da pastora, tem cumprido na vida da Eli. Ah, os filhos da Eli, as filhas dela são, né? Estão aí cheios de vida, cheios de Abençoada. alegria, né? A gente olha para essas famílias, a minha família, estão aqui as minhas filhas. Deus tem me Sim. sustentado. Então, a gente precisa contar o que Deus faz na nossa vida. Atente para isso, por favor, e conte para alguém, porque o seu testemunho vai alcançar o coração de alguém. Amém, gente? Amém. Ai, já Isso é estou Su, verdade. emendando aqui na pregação, mas Su, quero fazer uma observação. Quero fazer uma observação e a pastora pode completar. Eu ouvi um comentário que eu achei muito pertinente e que a gente pode tomar cuidado. A gente pode melhorar. Eu ouvi um comentário assim de uma amiga muito querida que ela ouviu o testemunho de uma outra querida também e ela uma não conhece a outra. Então a que fez o comentário disse assim para mim: acho que parece muito impossível, porque a vida dela ficou muito redondinha, ficou muito perfeita. A vida, será que é real mesmo? Ela vive tudo isso? Porque do jeito que ela contou, ficou tudo bom. Ela aceitou Jesus, ela recebeu Jesus, Jesus fez na vida dela, e hoje ela vive num conto de fadas, parece um conto de fadas, né? E eu gostaria que a pastora falasse sobre isso, que nós contamos as dificuldades, mas nós contamos que em todas elas nós somos mais que vencedores. Nós Amém. continuamos a nossa luta. Quando a gente vence uma luta, a gente é elevada a um patamar mais alto e a gente enfrenta a luta mais forte. Mas em Sim. todas nós somos mais que vencedoras. Fala um pouquinho disso, pastora, que a vida ficou cor-de-rosinha para você agora. Eu acho que esse tom de cor, né, que nós damos para a vida, isso é algo assim pessoal para cada um de nós, né? Eu sou hoje uma mãe, né? Tenho os meus momentos maravilhosos com as minhas filhas, com a minha filha. Tem um momento que eu tenho que ir lá puxar a orelhinha, né? Eu sou uma esposa, tenho os momentos maravilhosos com meu esposo, mas temos um casamento como todos têm, né? Um casamento que às vezes eu concordo, ele não concorda, mas nós temos acima de tudo, nós temos o Senhor, que é a essência dos nossos relacionamentos como pais e como marido e mulher. Então, ele dá esse balanço, ele dá esse tempero. Hoje, como esposa, o que eu vejo? Tem coisas que não vale a pena. Né? Se eu vou falar alguma coisa para minha filha, eu não posso falar de longe e não ter tempo de tratar. Então, o Senhor, ele nos dá essa medida, né? Essa medida para nós sermos prudentes, sermos sábios no nosso relacionamento. Então, nós temos uma vida como todo mundo tem, mas nós temos a presença do Espírito Santo em nós, que nos ajuda nesses conflitos a nós nos acertarmos, a nós nos perdoarmos, vivermos uma vida de alegria, de paz,
nós, cada dia mais, nós procuramos que os momentos de alegria sejam maiores, né, do que os momentos conflitantes, mas nós somos um casal, uma família, como todas as famílias, né? Então, esse tom é nós que damos, buscando de Deus. Senhor, cuida de mim nesta área. Senhor, me ajuda nisso. Pai, olha, está acontecendo tal problema, me fortalece, me ajuda. Então, quer dizer, as pessoas, às vezes, elas, ironicamente, nascem com esse negócio. Ah, agora é tudo cor-de-rosa, é tudo flores. Ah, agora essa alegria. Não, é muitas alegrias mesmo na presença do Senhor. Né? É muita festa, a gente não perde tempo. Se antigamente eu era uma mulher que, eu vou sair, se tal coisa. Não, hoje, pronto, deixa tudo, vamos sair, vamos passear. Nós temos que aproveitar a vida, né? Nós temos que nos alegrar na presença do Senhor, usufruir daquilo que Deus tem nos dado. Mas tudo sempre orando, meditando, né? Obedecendo ao Senhor, né? E isso tudo é possível, né? Nessa caminhadinha, lado a lado, com o Senhor. Amém, gente. Eu penso assim que essas cores, né? O cor-de-rosa, na verdade, você falou que a cor é a gente que dá, né? O tom é a gente que dá. E a ferramenta que nós temos para dar a cor para nossa vida é começando com gratidão e com alegria, né? A gratidão Sim, Deus ordena, é a gratidão. sede gratos. Então, a gente fala muito aqui, isso eu e ele, né? Comece a agradecer que você vai ver que seu coração vai mudar. Não tem como, Verdade. né? Pode ser que, sim, tem uma dificuldade e você precisa. É uma escolha, gente. Gratidão é escolha, alegria é uma escolha. Você não É uma nasce, escolha. você não amanhece alegre todo dia, né? Mas você escolhe, Sim, não. Opa, que cor é essa aí que eu tô enxergando? Tudo cinza? De jeito nenhum, vai ser tudo amarelo e Cor de rosa, que é a rosa. cor que eu quero, né? cor-de-rosa. Alegria, a cor da alegria e cor da Cor-de-rosa é muito gratidão, bom. né? É isso. Verdade. Bom, meus queridos, Pastor Ivoneide, muito obrigada. Nós Eu que agradecemos agradeço. muito gratas a você. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que estão, pelos comentários de vocês e que assim seja na sua vida, né? É isso que nós queremos, viver esses milagres. Aquilo que está sendo difícil para você ou que está sendo impossível, que você fique aí firme, fica firme, olhando, confiando, né? Porque Abraão creu e isso foi imputado como justiça para ele. Seja assim também você. Amém? Vamos viver Amém. esses milagres. Ó, 1h15 da tarde hoje tem leitura de salmos no Instagram, Encontros de Vida. Vamos lá estar juntos lendo. Hoje tem um salmo lindo que é o Salmo 108. Você não pode perder, gente. Participa, tá bom? E amanhã é nosso encerramento, né, Eli? Do Sempre Gratidão. Isso. Pelo Instagram. Pelo Instagram, amanhã, Encontros de Vida. Você é a nossa convidada especial. Você que está aí, minha linda Marili, Maria Isabel, Eda, todas vocês, não vou... O Edson. Maria está nos acompanhando. Sejam bem-vindas amanhã. Você participante, você é a nossa convidada especial. É a oportunidade que nós abrimos para você apresentar a sua gratidão antecipada, mas crendo que você já recebeu. Antes de receber, mas crendo que você já recebeu pelo mês de julho. Seja bem-vinda, então. E hoje à tarde, né? Hoje, às 1h15, Pastor Ivoneide lendo Salmos com a Sueli. Vocês vão ter de novo essa doçura aqui falando com a gente. Amém. Amém, gente. Olha, tenha um excelente dia, tá bom? E a gente se encontra aí mais tarde. Grande beijo para todos vocês.